Agora lá em Brasília, o senador Rodrigo Pacheco afirmou que aprovaria o PL das fake news se a matéria estivesse no seu comando. Quem traz informações pra gente é a Luciana Verdolim. Conta pra gente, Luciana. Foi uma cobrança direta ao presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, que é o dono da pauta da Câmara dos Deputados. Pacheco lembrou que já tem um projeto que foi aprovado pelo Senado em 2020 e que trata da regulamentação das redes sociais. Ele faz questão de lembrar que não se trata, na avaliação, pelo menos do presidente do Senado, de qualquer tipo de censura ou limitação da liberdade de expressão, mas ele defende a necessidade de regras. A gente tem a declaração para acompanhar. A Câmara tem toda a autonomia para decidir da forma como queira decidir. Eu só me permito dizer da minha opinião em relação a isso, até porque eu votei no projeto em 2020, antes de ser presidente, e fosse presidente hoje com um projeto desse no Senado, eu faria ser aprovado e buscaria convencer os meus pares da importância dele. Se chegarem à conclusão, os deputados e senadores, de que alguma regra estaria restringindo a liberdade de expressão, Rodrigo Pacheco diz que seria válida uma rediscussão, mas que nesse momento é preciso debruçar sobre o assunto, é preciso avançar e garantir a aprovação da matéria. E essas foram as declarações do presidente do Senado. Luciana Verdolim, então, com a gente lá de Brasília. Eu quero chamar os nossos comentaristas, então. Primeiramente, Amanda Klein. Amanda, parecia que essa discussão do PL das fake news parecia estar enterrada e agora ela volta aí a ser pauta, volta a ser discutida novamente. Pois é, e o Arthur Lira simplesmente abriu mão dessa discussão. Ele decidiu não decidir. Quando ele manda de volta o assunto para um grupo de trabalho que ele já havia discutido em 2020, depois dessa matéria ser aprovada no Senado, trouxe para a Câmara. Essa discussão já durava anos. Terminou num projeto bem elaborado lá do Orlando Silva. Em vez de discutir a partir desse projeto, fazer os ajustes, as adaptações necessárias, mas a avaliação de Lira foi que esse projeto já estava tão contaminado pelas duas ideologias principais, né, direita e esquerda, na Câmara dos Deputados, que não fazia sentido, não dava para avançar, então a solução foi ter que começar tudo do zero. Na verdade, a solução foi empurrar para o Supremo, porque é o Supremo que vai decidir. O ministro Dias Toffoli liberou o projeto lá sobre a ação sobre o Marco Civil, que questiona o Marco Civil da internet, o questionamento sobre alguns artigos especificamente, e o Supremo vai dizer o óbvio, né, provavelmente, que é a responsabilização das redes sociais. Não adianta a gente ter essa ideia de que os discursos podem transitar livremente pelas redes. É simplesmente aplicar o que já existe na lei aqui fora, que vale para todos nós, no mundo real, objetivo concreto, para o mundo virtual. Afinal de contas, você deixaria que discursos provocando racismo, antissemitismo, pedofilia, ameaça a crianças nas escolas, transitasse livremente no mundo real? Isso não é objetivo, não é passível de punição, de condenação judicial? Pois esses mesmos discursos devem ser passíveis de penalização e de responsabilização também nas redes sociais. E a gente não pode imaginar que as redes sociais simplesmente fornecem um veículo para que essas informações transitem. Não, elas têm poder sobre isso, elas podem fazer a moderação desse conteúdo, elas têm poder elas definem, melhor dizendo, o algoritmo que transita, que a gente sabe que discurso de ódio, discurso de violência tem maior engajamento, tanto é que o dono do Twitter está fazendo um verdadeiro desserviço e dizendo com que esse discurso mentiroso e de engajamento, de ódio, de ataque, transite agora livremente pelas redes sociais, justamente ele que é o dono da plataforma e o dono do algoritmo. Então é lógico que tem que haver responsabilização. Vai haver restrição, falta de liberdade, ameaça de liberdade de expressão. Não se trata disso. Se trata de adotar uma postura, uma legislação semelhante à que a União Europeia fez com o Digital Service Act, que já está em prática e inclui algumas observâncias que as redes sociais têm que fazer de transparência e de responsabilização. Para quem? Para o público, para o usuário, para mim e para você. O PL 2630 foi já bastante discutido, bastante analisado e não adquiriu o mínimo de consenso necessário para ser aprovado. A maioria do Congresso Nacional, especialmente da Câmara dos Deputados, se posicionou de uma forma contrária a esse projeto de lei. Ora, não adianta dar murro em ponto de faca, deve se reanalisar, e aí eu vejo que a postura do presidente Arthur Lira ela é muito adequada, criar um novo grupo de trabalho, se reanalisar, se produzir um novo texto para ver se esse novo
novo texto acaba abrangendo as diferenças, as diversas opiniões existentes no Congresso Nacional. Aquele projeto de lei inicial, ele não conseguiu obter esse consenso mínimo. Quando eu vejo essa disputa entre Pacheco e Lira, eu vejo muito mais uma disputa interna entre os dois. Você vê que diversos pontos que já foram falados aqui e diversos pontos que têm sido colocados nos últimos meses mostram que sempre que Lira está de um lado, Pacheco está do outro. Quando Pacheco está de um lado, Lira está do outro. Isso se trata de uma disputa entre os dois presidentes do Legislativo. Eu não vejo também que o Senado Federal aprovaria o texto da PL 2630, um texto similar ao da PL 2630, porque, de fato, esse texto encontra resistências de segmentos importantes do parlamento e da sociedade brasileira.